Você foi chamado para liderar com autoridade, mas será que a forma como você exerce essa autoridade está edificando ou ferindo? A linha entre pastorear e dominar é muito mais fina do que parece. E acredite, muitos líderes, e eu me incluo, já passaram dela, mesmo achando que estão servindo a Deus. Quando o cuidado vira controle, quando a correção vira humilhação, quando a liderança se transforma em manipulação espiritual ou emocional, o reino sofre. As pessoas se afastam e Deus se entristece. Hoje vamos falar sobre verdades difíceis, porque exercer autoridade sem temor pode transformar um pastor em um opressor. Fica comigo até o final. Esse episódio pode ser um realinhamento que sua liderança precisa. Bem, eu sou o Fábio Stanf, CEO da Solace Institute, e esse é o Tio-El, Liderança para Líderes, um projeto que nasceu para cuidar, formar e fortalecer pastores e líderes que querem viver o ministério com verdade, propósito e temor do Senhor. Se você carrega o peso da liderança, mas sente que precisa alinhar a autoridade ao modelo de Jesus, você está no lugar certo. Vamos caminhar juntos. Você já parou para pensar que a autoridade espiritual que Deus colocou em suas mãos pode estar sendo usada de maneira equivocada, mesmo com boas intenções? A verdade é que muitos líderes começaram bem. Receberam o cajado de Deus para cuidar, ensinar e proteger. Mas ao longo do caminho, esse cajado virou uma arma. Sem perceber, passaram a exercer autoridade com dureza, imposição e principalmente controle. E o mais perigoso é que isso muitas vezes é feito em nome de Deus, o que torna a ferida ainda mais profunda. E qual o resultado? Liderados com medo, não com respeito. Equipes que obedecem por obrigação, não por honra. Igrejas com silêncio, não com vida. E líderes que exigem honra, mas pararam de entregar amor. Se você já sentiu que estava cobrando demais, controlando demais ou manipulando demais, esse episódio é para você. Hoje vamos voltar à essência da autoridade cristã: serviço com temor e não domínio com vaidade. Para você ter uma ideia, certa vez uma pessoa, uma liderada, comentou que a partir de agora ela não podia mais participar de eventos de mulheres que aconteciam em uma outra igreja cristã, uma sexta-feira por mês. E ao perguntar o motivo, ela respondeu: eu fui no evento passado e o meu pastor ficou sabendo e me ligou, me proibindo de participar. E ele ainda falou, mesmo que ela decidisse desobedecer, que ela não poderia convidar nenhuma outra mulher da igreja para ir. A minha pergunta é, meu Deus, onde está isso na Bíblia? Onde esse pastor encontrou autoridade para mandar na vida da ovelha? Antes que você encontre uma justificativa, o tal evento de mulheres não tinha nenhum tipo de heresia. Era uma igreja saudável. Isso não é uso de autoridade. Isso é querer exercer controle sobre a vida dos outros. Bem, vamos entender algumas questões em relação a exercer autoridade. Primeiro ponto, a autoridade deve ser exercida com serviço, não com domínio. Lá em 2 Coríntios 10:8 diz que a autoridade que Deus nos deu é para edificação, não para destruição. A autoridade no reino é sempre para guiar, proteger e corrigir com mansidão. Nunca é para controlar, humilhar ou silenciar. O texto de 1 Pedro 5,3 resume bem, não como dominadores que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. A autoridade que se distancia da cruz vira trono, e onde há trono sem cruz, há tirania disfarçada de liderança. Veja alguns exemplos reais do abuso de autoridade. Vamos ser honestos, há formas sutis e perigosas de exercer autoridade doente, como por exemplo, autoritarismo travestido de zelo espiritual. A frase é para a segurança espiritual que você não se contamine, por isso você não deve ir lá. Controle disfarçado de cuidado. Estou guardando a sua vida, por isso que você precisa me ligar antes de tomar qualquer decisão. Manipulação usando o nome de Deus. Deus me disse que você precisa dar uma oferta alçada como gratidão por Ele ter te perdoado desse pecado. Dependência emocional dos liderados. Ninguém faz como eu, por isso quero que você assista eu fazendo. Exigência de honra sem entrega de amor. Eu não preciso entrar na fila porque eu sou pastor. Onde está o meu lugar VIP? Silenciamento de quem discorda. Se você não fizer o que eu estou falando, isso é rebeldia. E Satanás é um anjo caído porque ele foi rebelde. Isso não é cuidado pastoral, gente. É domínio psicológico. E o problema é maior. Muita gente faz isso achando que está defendendo o reino de Deus.
Mas Jesus nunca nos chamou para dominar ninguém, ele nos chamou para lavar pés, lembra? Agora quero fazer um contraponto, formas saudáveis de exercer autoridade. Primeiro é sendo direto, pessoal, ou com intenção de restaurar, não expor, com mansidão, quando necessário confrontando, mas sem destruir, corrigindo sem humilhar, disciplinando com graça, não com ódio. Líderes, entendam isso. Em Hebreus 13:17 diz: eles velam por nossas almas como alguém que há de prestar contas. E Tiago 3:1 diz: os que ensinam serão julgados com mais rigor. Você não é dono da igreja. Você é um mordomo e um dia vai prestar contas da forma como exerceu sua autoridade. Por isso, liderança exige, em primeiro lugar, temor ao Senhor. Em seguida, discernimento e dependência constante de Cristo. Você foi chamado a exercer uma autoridade que liberta, não aprisiona. Líderes inseguros retêm pessoas. Líderes saudáveis capacitam e liberam. Você não foi chamado para formar súditos fiéis ao seu nome, mas discípulos fiéis a Jesus. Se você está impedindo alguém de crescer por medo de perder posição ou da igreja ficar vazia e você sozinho, talvez esteja usando a autoridade para proteger a si mesmo e não para expandir o reino de Deus. Amém? Ou ai de mim? Líder, pare um momento e reflita. Talvez você não tenha percebido, mas o uso errado da autoridade está afastando pessoas que Deus te confiou. Pessoas são cíclicas na sua vida. Elas vêm e vão. Será que o problema está nas pessoas ou na sua liderança? Eu já tive a tristeza de ver isso acontecendo várias vezes, mas aqui está uma boa notícia. Você pode realinhar hoje. Você pode voltar ao temor. Você pode pedir perdão e recomeçar. Deus ama líderes que reconhecem seus erros e se voltam à cruz. Por isso eu quero te dar um desafio prático essa semana. Pegue uma folha de papel e faça um traço. No meio da folha, ore com sinceridade e peça ao Espírito Santo para te mostrar pontos positivos da sua liderança e escreva de um lado da folha. E pontos negativos da sua liderança e escreva do outro lado da folha. Faça isso com tempo e com paciência. Depois escolha 2 pessoas da sua equipe e mostre esse papel a elas. E com humildade, peça para checarem se desejam incluir ou excluir algumas palavras na tua lista. Depois disso, escreva um compromisso pessoal com Deus de buscar de forma sincera e comprometida formas de melhorar a sua liderança e também implementar as palavras descritas. Se esse conteúdo confrontou você, louve a Deus por isso, porque o Espírito Santo corrige os filhos que ele ama e a autoridade verdadeira só pode ser restaurada com humildade e temor. Agora eu quero te fazer um convite direto. Curta esse vídeo, ajude o algoritmo a entregar essa mensagem a líderes que estão se perdendo no controle. E comente aqui embaixo, eu quero liderar com temor e verdade. Esse comentário, talvez, possa ser o primeiro passo do seu realinhamento e vai mostrar para os outros que eles não estão sozinhos nessa jornada. Compartilhe com líderes que você ama e admira. Às vezes o maior presente que você pode dar a alguém é uma palavra de correção com amor. Esse é o nosso tempo. Esse é o Tio El, Liderança para Líderes, porque ninguém cresce sozinho. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.